10 horas e 18 minutos. Já estamos de volta aqui no CBN Campinas desta segunda-feira, mandando um abraço aqui para o João Galberto de Jundiaí. Também bom dia, abraço a todos da equipe. Abraço também a você, viu, João Galberto, da cidade de Jundiaí. Uma boa semana, um ótimo mês também a todos nós. A gente está em contato agora com o presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o pediatra Fausto Carvalho, e a gente conversa com ele a respeito da volta às aulas em toda a rede, também como a Sociedade Paulista, né, tem analisado essa retomada em meio à queda no número de casos da Covid-19, também de síndromes respiratórias e avaliação da Sociedade Paulista com relação ao todo o trabalho voltado aos estudantes. Doutor Fausto, muito bom dia. Obrigado mais uma vez em atender a CBN Campinas. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fausto, só gostaria a câmera do senhor, ela pudesse girar, que quem nos acompanha pelo YouTube aqui, né, acontece. Isso, agora ficou certinho, porque senão a gente vai ficar meio de ladinho assim, ó, com a cabeça, né? Mas normal. Brincadeiras à parte, porque o rádio tem que ser assim também descontraído, né? Se for muito sério, as notícias já são muito sérias para a gente não poder brincar um pouco. Mas muito obrigado, viu, doutor Fausto, por nos atender. Com relação à volta às aulas, né? A Valéria Rainha até trouxe agora há pouco a retomada das aulas nas escolas e uma das mães falando, né, com relação a essa questão da máscara. É bom ainda se ter um pé atrás, né, com relação a essa situação, se resguardar ainda. Eu deixei minhas filhas também na escola, algumas crianças com máscara, outras sem máscaras. Como a sociedade paulista tem visto essa situação e como analisa essa volta às aulas já no segundo semestre de 2022? A gente nota que houve um avanço, né, em relação à Covid. A maioria das situações foram controladas com a vacinação. Então a gente está bastante otimista que essa volta será sem grandes riscos. Claro que ainda nós temos doenças respiratórias, nós estamos no inverno, né, um inverno bem atípico, com bastantes períodos quentes, né, o tal do veranico, né, aquelas manhãs bem geladas, as tardes quentes e secas. Então isso facilita a propagação de algumas doenças respiratórias. Então, é adequado ainda, dentro do ambiente fechado, o uso de máscara, sim. Né? A gente ainda orienta isso dentro do possível, dentro daquela criança que pode, mas no ambiente ao ar livre, no pátio, né, durante as recreações, isso já não é tão necessário como se fazia necessário no começo da pandemia. Mas a gente acredita, com a vacinação, com o avanço da vacinação, com as crianças, a maioria tendo tomado as vacinas para a Covid, que a gente vai ter muito pouca transmissão da Covid em crianças no ambiente escolar, pelo menos essa é a nossa projeção. A gente está vendo agora algumas cidades, né, a vacinar já as crianças de 3, né, e 4 anos de idade com a vacina contra a Covid-19. Na visão do senhor, essa vacina está no período esperado, já poderia ter sido antecipado, o próprio governo falando, né, de São Paulo, no caso, que pretende importar o IFA para poder fazer essa vacina. Em Campinas mesmo ainda não tem uma data para o início da vacinação. A gente estava bastante ansioso com isso, porque haviam trabalhos no exterior mostrando a eficácia da Coronavac para crianças a partir de 3 anos. Mas, quando foi analisado pela Anvisa, foi liberado a partir dos 6 anos. Então, realmente, demorou-se para que houvesse a aprovação da Anvisa por alguns critérios técnicos, né? Mas, finalmente, a gente tem. Agora, também a Pfizer também está entrando com pedido em breve, né? Já entrou na FDA, que é o órgão americano, mas provavelmente vai entrar logo no Brasil, em outros locais, esticando, né, a vacinação também a partir dos 6 meses, né, mostrando a eficácia da vacina dela a partir dos 6 meses de idade. Então a gente espera que haja uma atitude favorável, claro, com critérios científicos, né, seguindo padrões regulamentares, né, da ciência, mas que haja uma agilidade no sentido da gente poder ampliar a proteção da vacina para essa faixa etária das crianças pré-escolares e lactentes, né, como a gente fala.
Inclusive até com relação ao que o senhor falou, enquanto o senhor falava, eu me lembrava disso também, a própria Anvisa, já no final da tarde, começo da noite da última sexta, ela confirmou que recebeu o pedido da Pfizer, né, para estudar essa possibilidade aí de incluir a imunização de crianças de 6 meses a 4 anos de idade, aí fechando praticamente esse ciclo, né, dos 6 meses até 5 e a própria Coronavac de 3 e 4 anos, aí todas essas faixas etárias sendo imunizadas. O senhor acredita que dentro desse semestre, já com essas possibilidades efetivas, a tendência é que em 2023 esteja todo mundo vacinado e aí pelo menos a pandemia já sob controle nessa faixa também? Acredito que sim, né? A nossa expectativa é essa, até porque hoje, né, no Brasil, a Covid mata mais do que as outras doenças associadas, né? As outras doenças infecto-contagiosas. Então, apesar dela ser menos grave em geral nas crianças, acometer menos crianças do que adultos, com a vacinação da população adulta, a população infantil ficou mais vulnerável, especialmente essa população mais nova que não está coberta com a vacina. Quando a gente amplia a vacinação para essa faixa etária, a gente acredita que sim, a gente vai ter finalmente um controle importante dessa doença no público infantil. Doutor Fausto, em Campinas, a Secretaria de Saúde, o município, né, acabou sendo mais rígido nesse controle, sendo uma das poucas cidades, né, do Brasil que manteve a obrigatoriedade do uso de máscara nos ambientes internos nas escolas. Na última semana havia um decreto que era a partir de hoje, dia 1º, mas na última semana o governo já flexibilizou essa situação e já chegou a anunciar a liberação também. Agora, o senhor acredita em algo cultural por parte do brasileiro, não falando agora de Covid especificamente, que é algo relativamente novo, né? Mas de que, principalmente nesse período sazonal que há todos os anos desse inverno, período seco, em que as crianças menores geralmente vão para a escola, né, com aquele resfriadinho e acaba passando para os amigos e tudo mais, né, já tradicional aí de quem convive com crianças. Pode haver algo cultural de se começar a levar as crianças com, né, resfriado usando máscara, ou vai ser específico da questão da pandemia, daqui 1, 2 anos, voltou tudo à normalidade, não vai haver esse costume? Isso vai ser, eu acho que uma coisa que a gente espera que vire um hábito cultural, né? A criança com algum sintoma respiratório, por mais que seja fraco, que dê para ela ir para a escola, mas que utilize sim a máscara. A gente espera que isso se torne cultura. A gente sabe que o hábito vem da repetição, né? Nós tivemos 2 anos aí com o uso de máscaras de maneira intensiva, mas a gente vê também que o brasileiro tem aquela ansiedade de estar livre, né? De sentir que a máscara incomoda e tal. Então, é difícil predizer isso, né? A gente só tem a expectativa de que se torne um hábito, como é, por exemplo, nos países asiáticos, né? Japão, Coreia, China, eles têm esse hábito. Tem alguma coisa respiratória, já usa máscara para proteger-se de pegar outra doença e de passar, né? Mas a gente sabe que no Brasil nem sempre isso vai ser comum. O que eu percebo, né, na vivência prática pediátrica é que as crianças pequenas elas assimilaram muito a importância da máscara. Então, às vezes, elas cobram os pais, né? Esses dias eu me peguei numa situação que eu ia entrar no ambiente e meus 2 filhos, que já são adolescentes, mas assim, cobrando, pai, a máscara, né? Então, eles já vivenciaram isso e isso ficou mais internalizado, né, nas crianças menores. Então, eu acredito que talvez sim se torne um hábito. Agora, até como presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o senhor conversando junto com os colegas, né, da Sociedade de Pediatria, Uhum. houve prejuízos? Como que o departamento avalia todo esse período com as crianças menores, fase de alfabetização? Houve prejuízos relativos a isso? Sim, muitos, muitos, André. É notório que a gente tem uma descontinuidade, né, em quem já estava na escola. Então, esse processo, por mais do ensino à distância, foi bastante turbulento. Algumas pessoas, de maneira mais efetiva, né, tinham um acesso, outras não tinham tanto acesso. Então, não foi uma coisa tão simples. A gente percebe que nós teremos danos, né, para serem sanados ao longo do tempo. Claro que a presencial agora
presencialmente a gente vai tendo a recuperação, mas a gente sabe que haverá danos. A gente percebe também em crianças muito pequenas uma certa dificuldade, né, até tem uma escala que eles fazem na Universidade Americana, percebendo a inteligência dos bebês, eles notaram pela primeira vez na história um retrocesso. Então, há dificuldades sim cognitivas que são secundárias a esse isolamento, a falta de convivência. Então, é necessário que a gente olhe com muito carinho, muito cuidado para as escolas, com os nossos filhos, né, para que a gente retome e recupere aquilo que foi perdido com o passar da pandemia. É importante esse relato do senhor aí a todos nós. Dr. Fausto Carvalho, presidente do Departamento Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado, viu, por atender a gente aqui da CBN Campinas e uma ótima semana. Sempre um prazer. Obrigado. Ótima semana a vocês também. Agora 10h28.